Oi, pessoal, tudo bem? Quero a aula de hoje provar para vocês uma coisa que eu sempre falo, né? Porque fica mais fácil de enxergar as coisas. Eu sempre falo que o importante ali, né, um dos pilares para aprovação na segunda fase da OAB em tributário, sempre falo que é saber fazer a peça. Porque as questões tem como saber responder, tranquilo. E aí eu digo uma outra coisa, sempre uma frase que todo o conteúdo necessário, ele está na Constituição Federal e no CTN. E alguns ficam assim, me olhando, ficam meio assim, como assim, como assim. Olha só, agora eu vou provar isso para vocês. A última prova de direito tributário aí da OAB, eu particularmente achei muito tranquila, realmente, assim, uma prova para passar, uma prova sem mistério, não consegui detectar nada assim que ficasse muito controvertido, como assim, meio estranho, enfim, tá? Eu achei uma prova bem tranquila. Então eu quero falar ali, mostrar aqui para vocês as questões da prova. E aí, nisso eu vou provar para vocês como com a Constituição e o CTN se responde às questões. Se você estudou ali, sabe o conteúdo, né? Então sabe o que são princípios, sabe o que são as imunidades, conhece, né, as espécies tributárias, então conhece o conteúdo, tá? Não precisa ser gênio, nada disso, é conhecer o conteúdo, aquele conteúdo que a gente viu na faculdade, aquele conteúdo que a gente vê nas videoaulas, então conhece conteúdo. Se você conhece conteúdo e aí leva para a prova a Constituição e o CTN, responde as questões. Quer ver? Bora lá comigo. Questão 1, falando aqui então, tá, do 36º exame da OAB, segunda fase, Direito Tributário, questão 1. Joana é proprietária de um único imóvel, a saber, pequena gleba rural situada no município X, onde tem seu domicílio e que explora sozinha em atividade rural de plantio de hortaliças orgânicas. Em 2021, Joana foi surpreendida com notificação do fisco municipal, autuando-a por não recolhimento do valor de imposto da União sobre a propriedade territorial rural, ITR, referente aos últimos 5 anos, pois apesar de ser proprietária de tal imóvel rural há 2 décadas, nunca recolhera qualquer valor a título de ITR. Então aqui a gente tem na questão a Joana, né? A Joana tem uma pequena gleba rural, ela explora, então, ali, faz plantio para seu próprio sustento. E aí a gente sabe que quem tem imóvel rural tem que pagar ITR, a princípio. Pergunta 1. Poderia o fisco municipal exercer a função de fiscalização de ITR? Vamos lá, né? Tranquilo, o ITR é da União, né? De competência da União. O ITR é instituído pela União. Contudo, tá lá na Constituição Federal, tá lá no artigo 146, no parágrafo 4º, inciso 3º, está na Constituição, que pode sim a União delegar essa função de fiscalização para o município. A competência não foi delegada, porque a competência é indelegável, né? É instituído pela União, contudo, a fiscalização é feita pelo município. Então, a pergunta, sim, a justificativa tá lá na Constituição. Pergunta B. É devido o ITR referente aos últimos 5 anos por parte de Joana? A resposta é não, porque tá lá na Constituição, no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2º, que quem é proprietário de uma pequena gleba rural só tem aquela propriedade, explora aquela propriedade para subsistência, é imune ao ITR. Então, no momento em que cobraram da Joana, né, enfim, ela vai lá, vai se justificar, vai fazer a impugnação direitinho, por quê? Tem que ser reconhecida a imunidade, então a resposta é não, não é devido.
As respostas para as perguntas estão aonde? Na Constituição. Porque o conteúdo aqui ficou claro. A gente tem que justificar a resposta. Precisa saber de cor aqui, de cabeça, todos os artigos? Não, ninguém sabe, a prof não sabe. Consultou a Constituição, respondeu. Bora lá para a segunda questão, porque eu vou continuar provando para vocês que vocês respondem as questões com a Constituição e com o CTN. Questão 2. O município ABC instituiu, por meio de lei ordinária, uma taxa de serviços públicos exclusivamente de coleta domiciliar, remoção, tratamento ou destinação de lixo ou resíduos domiciliares, com base de cálculo atrelada à área do imóvel, e previu a isenção da referida taxa para funcionários públicos municipais. Bom, então, aqui o município instituiu uma taxa. Uma taxa que a taxa ela pode ser instituída ou por prestação de serviço público ou por poder de polícia. Então, aqui está dizendo que essa taxa ela foi instituída, teve uma lei, então precisa de lei, teve lei que instituiu. Ela se refere a serviço público. Princípio, tudo bem, mas aí diz assim que a base de cálculo atrelada à área do imóvel, a gente sabe que a base de cálculo da taxa ela não pode ser igual à base de cálculo do imposto. Mas aqui diz que a base de cálculo é atrelada à área do imóvel. Nada está referindo sobre base de cálculo igual de imposto. E previu a isenção da referida taxa para funcionários públicos municipais. Essa é a questão, ficou claro. Pergunta A. O fato gerador da taxa está de acordo com a Constituição? Justifique. Bom, pessoal, instituída mediante lei, está remunerando aí a taxa um serviço público? Sim, tá tudo certo, porque tá lá no artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal, ou ainda no artigo 77 do CTN. Ou seja, respondida com a Constituição e o CTN. Pergunta B. Pode o município instituir tal isenção? Justifique. Tranquilo, a gente conhece os princípios, nesse estudo dos princípios, a gente sabe que não. Essa distinção, como é que tu não vai cobrar taxa de quem é servidor, funcionário público do município? De que forma tu está fazendo uma distinção por ocupação? Isso não vai contra a igualdade? Não, não pode. Ele não pode instituir essa isenção porque está lá no artigo 150, inciso 2º da Constituição Federal. Está violando o princípio da isonomia, né? Outra questão tranquilamente respondida com Constituição e CTN. Pergunta 3. José adquiriu um automóvel novo e pretende contratar um seguro para o veículo. Ao entrar em contato com a seguradora, José pediu-lhe uma proposta de valor para segurar o automóvel, fazer um seguro. O valor de prêmio de seguro foi de R$ 1.500 e o José decidiu celebrar o contrato com essa seguradora. Então, o José nada mais fez do que um seguro para o carro dele. No momento em que o pedido de proposta foi feito, a alíquota do tributo incidente sobre a operação de seguro era de 7%. Contudo, quando efetivamente concluiu-se a operação com a seguradora, a alíquota tributária aplicada foi de 15%. Uma vez que 2 dias antes da conclusão da operação, foi publicada uma lei que previa a alíquota majorada e sua eficácia imediata. Gente, mais um enunciado super claro. José fez um seguro, foi contratar um seguro para o carro dele. Quando ele fez a cotação para o seguro, a alíquota do tributo era 7%. Quando ele fechou o contrato, a alíquota estava em 15%, tá? E porque nesse meio tempo, nesses 2 dias, veio então, né, uma publicação aí que majorou a alíquota desse tributo e disse que os efeitos dessa majoração eram imediatos. Pergunta A.
Qual imposto incide sobre a operação de contratação do seguro por parte de José e qual ente competente para cobrá-lo? Essa pergunta é de dar um beijo, um abraço, né? E aqui no elaborador aqui da prova, né? Nossa Senhora, essa pergunta foi um presente, né, da banca para vocês. O IOF, não tem dúvida, não tem nem como ter dúvida aqui, porque nunca se falou em qualquer outro tributo sobre seguro, né? Então, IOF, que tá onde? No artigo 153, inciso 5º da Constituição, ou tá lá no artigo 66, inciso 3º do CTN. Então, quem é o ente competente para cobrar? A União, tá lá na Constituição Federal, né? Pergunta B. A majoração de alíquota com efeitos imediatos é válida? Justifique, sim, o justifique sempre vem, né? Sim, gente, a gente sabe que é válida porque se estuda os princípios e a gente sabe que tanto o princípio da anterioridade como da anterioridade mínima, eles possuem exceções e o IOF é exceção. O IOF é um tributo extrafiscal, o IOF atende, né, não precisa atender necessariamente o princípio da anterioridade mínima. Onde é que está isso? Na Constituição. Está lá no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal. Mais uma questão respondida aí com a Constituição e com o CTN. Pergunta 4. Vamos para a última. Até agora, né? Eu tô fazendo assim, coraçãozinho para a banca, porque eles, né, as perguntas estão uns presentinhos. A Lei Ordinária Federal número 1234 de 2020 instituiu uma contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, incidente sobre a comercialização de trigo e seus derivados in natura ou industrializados, apelidada de CID Farinha. Assim como tem CID Combustível, essa é a CID Farinha. A contribuição foi fixada em R$1 sobre cada tonelada vendida, tendo como fato gerador a venda de trigo e derivados no comércio interno e na exportação. E o produto de sua arrecadação é destinado a financiar projetos ambientais relacionados com a agricultura, bem como subsidiar a compra de equipamentos pelo pequeno produtor agrícola. A sociedade empresária Pamban Limitada, Pamban, que exporta 50% de seus produtos, farinha e pães, inconformada com o novo tributo, contrata você como advogado para orientá-la sobre a referida exação. Bom, confesso que essa pergunta é um pouquinho mais difícil, né? Traz questões aí sobre uma contribuição, sobre a CID, enfim, mas assim, ó, é um pouquinho, porque essa aqui também tem a resposta na Constituição, tá? Ela parece, assim, aparentemente, talvez um pouquinho mais difícil, mas olha que legal, ela é a última. Então, quem tá fazendo ela já tá tranquilo na hora da prova, porque já fez a peça, que é um esqueminha ali, né? Respondeu 3 questões que praticamente foram presente da banca, então conseguiu responder. Tem a necessidade de acertar 100% a 4? Não, já passou, já respondeu tudo, né? Então, mas de qualquer forma vai acertar, porque essa também está na Constituição. A gente pergunta 1 sobre a questão aqui. É válida a incidência da referida contribuição de intervenção no domínio econômico na venda ao exterior, exportação daqueles produtos? Então, olha só, não adianta a CID ser toda bonitinha aqui, tem a lei, tem isso, tem aquilo. Gente, tá lá na Constituição, né, no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º, que as contribuições sociais de intervenção no domínio econômico de que trata o caput desse artigo, inciso 1, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Aí matou a questão. Não, tá escrito ali, né, que tem como fato gerador a venda de trigo no comércio interno e na exportação. Tá? Então, não, já não é válida a incidência ao exterior, exportação daquele produto, porque ele tem aqui, né, 2 fatos geradores aqui, comércio interno e exportação. A pergunta fala sobre exportação? Não. Aonde é que está a justificativa? Na Constituição. Pergunta B. É possível a instituição desta contribuição de intervenção no domínio econômico com alíquota específica
tendo por base a unidade de medida estabelecida na referida lei. Eu sei que isso é meio técnico, meio chatinho, mas a Constituição também responde que sim, né? Porque diz que as contribuições sociais de intervenção no domínio econômico poderão ter alíquota específica, tendo por base a unidade de medida adotada, né? Artigo 149, parágrafo 2º. Então, ainda que tenha uma questão técnica mais chatinha, novamente, a resposta está onde? Está na Constituição Federal. Então, gente, eu acabei de provar para vocês que o que eu falo é verdade, que vocês respondem as questões da segunda fase da OAB em Direito Tributário com a Constituição Federal e o CTN. Viram, então, que a prof não mente para vocês? Gente, é isso então, corrigimos aqui, comentamos sobre as questões. Se você gostou do vídeo, dá um like que ajuda bastante na divulgação aqui no trabalho. Também, se gostou, deixa um comentário. Se ficou alguma dúvida, também pode deixar um comentário, tá? Até o próximo vídeo, então.